Empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Tudo sobre esse tema. Meu Tudo cancelando alguns contratos. Caixa ainda não liberou para pessoas que fizeram há mais de 48 horas. Como que isso está funcionando? Eu sou Leonardo Caprara. Se você já faz parte aqui da comunidade do Consulta Pública, muito obrigado pelo apoio, pela participação. Não esqueça de deixar o like. Se você é novo aqui, faça inscrição para receber todos os nossos conteúdos, que esse vídeo vai ficar bem completo e bem rápido, explicando tudo o que está acontecendo para vocês. Só não esqueça de apoiar o nosso trabalho, de compartilhar, de mandar para um amigo e de principalmente deixar o like e comentar aqui nesse vídeo um feedback de como que está a sua tentativa de conseguir esse crédito consignado do Auxílio Brasil. Vindo aqui para a nossa tela, primeiro ponto, muitas pessoas que fizeram o cadastro lá no Meu Tudo, que estavam com o contrato em análise, receberam este e-mail dizendo que não foi aprovada a proposta do empréstimo consignado do Auxílio Brasil para essas pessoas. O que eles dizem? Que entre os principais motivos para um pedido ser negado estão políticas internas, regras de crédito e preservação de sua saúde financeira. Então, basicamente, eles fizeram uma análise daquele contrato que foi esboçado lá, aquele resumo daquele contrato, e agora isso foi recusado. Mas, qual que é a recomendação do Meu Tudo? O que eu faço se o meu contrato foi recusado? Olha o que eles dizem. O ideal agora é esperar novas fases do produto empréstimo Auxílio Brasil para tentar novamente. Até lá, continue aproveitando as outras oportunidades do Meu Tudo. Mas olha esse ponto aqui que eles falam. Mas para que você não fique sem uma opção, sugerimos que entre em contato com a Caixa Econômica Federal para pegar o seu auxílio, para pegar o seu empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Isso significa que todos foram cancelados no Meu Tudo? Não, nem todos receberam isso. Outros seguem em análise ou sem possibilidade de contratar. Alguns estão lá com a proposta em aberto, com uma previsão de pagamento. Outros dizem que está sem oportunidade de crédito. Outros receberam SMS dizendo que vai ser liberado em até 3 dias úteis. E tudo isso é importante que a gente entenda esse ponto aqui que fala sobre prazos e como funciona esse empréstimo do Auxílio Brasil. O fluxo. Bem importante que você entenda isso. Quando começa a contar o prazo do empréstimo? Vamos lá. Você faz o contrato lá no Meu Tudo, no Caixa Tem, na agência, na lotérica. Você faz basicamente uma simulação, vê os termos e concorda. Esse contrato ele fica lá pendente e ele não tem prazo. Por que ele não tem prazo? Porque esse contrato não é enviado para data prévia e para averbação. Então, o banco tem um tempo para ele fazer a própria análise interna, se você passou da primeira etapa e foi para essa análise final. Essa análise é concluída depois de um tempo, cada banco tem o seu tempo. Se for aprovado, vai para averbação. E depois de averbado lá na data prévia, aí sim passa a contar esse prazo de 48 horas úteis. Então, todo mundo que estava aguardando lá no Meu Tudo não tinha um contrato fechado. Esse contrato aqui ele não está fechado. É um contrato que o aplicativo, na análise inicial, identificou que você poderia competir para ter esse contrato, mas às vezes lá na análise final, na hora de mandar para averbação, eles identificam algum ponto de alguma base de dados que ainda não estava consolidada. Aí eles vão pegar e avisar as pessoas que não passarem nisso que o contrato não vai ser feito. Então, esse é o fluxo de ação. Quando você faz um contrato, Agência da Caixa, Lotérica, Caixa Tem, Meu Tudo ou qualquer outro banco, esse contrato ele vai passar por uma análise. Se você já está fora de cara, já está fora do grupo, do público-alvo, eles já não deixam nem fazer esse contrato inicial. Agora, muitas pessoas passam nessa análise inicial e quando vão para a análise final, aí sim não são aprovadas. Então isso vale para a Caixa Econômica Federal também. Muitos contratos seguem em análise. E vocês perguntam, olha, a Caixa falou que é 48 horas para essa análise. Só que isso não está na lei. A lei diz que o banco tem 48 horas para pagar o empréstimo consignado do Auxílio Brasil a partir do momento que esse contrato é confirmado. Só que os contratos, quando você fecha, ele fica lá nos meus contratos e não aparece ainda como aprovado, isso significa que esse contrato ele ainda está sob análise. Então, teoricamente, se a gente interpretar lá a regulamentação, o banco só passa a contar o prazo de 48 horas para o crédito em conta a partir do momento que o contrato é aprovado e averbado. Então, muitas pessoas estão lá aguardando desde terça-feira, por exemplo, e ainda não tiveram uma resposta. Quando vocês fazem um contrato na Caixa, eles citam que a análise deles, essa análise inicial, dura 48 horas. Só que nada obriga a Caixa a cumprir essas 48 horas porque é uma análise se vai liberar o crédito ou não.
E como está nessa etapa inicial com um fluxo gigantesco, eles estão atrasando um pouco nessa primeira análise. E aí a gente linka tudo isso nessa última explicação de que bancos são bancos. O banco não é o governo, o banco não é o Ministério da Cidadania, um banco não sabe da análise do outro, você tem várias portas para bater, e a minha recomendação é o seguinte: você tentou no Meu Tudo, por exemplo, vou usar um exemplo. Tentou lá no Meu Tudo, fez um contrato, mas veio um e-mail dizendo que não. Aí o que você vai fazer? Você vai num outro banco, você vai na Caixa, tenta fazer o contrato lá, procura a melhor oferta. Se não der, aguarda e tenta um outro. Cada banco avalia de uma forma e cada banco tem suas próprias regras. O Meu Tudo não lançou aquela regra de ter que estar 90 dias ou mais no Auxílio Brasil para conseguir solicitar. Isso é uma regra da Caixa. Se você foi recusado num banco, o outro banco não vai saber que você foi recusado. A Caixa não sabe que você foi recusado no Meu Tudo. O Meu Tudo não sabe que você não foi recusado na Caixa. Cada um faz a sua análise. Esses dados não são compartilhados. Então, isso faz com que muitas pessoas tenham a seguinte sensação: tentei em um banco, diz lá que eu não tenho direito. Aí a pessoa interpreta da seguinte forma: bom, então eu não tenho direito a esse empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Veja bem, o governo criou uma lei autorizando os bancos, criou uma regulamentação, as regras para os bancos operarem, agora é com os bancos. A Caixa, mesmo sendo um banco público, é um banco. Meu Tudo, Banco Pan, qualquer outro banco que for operar nesse momento, cada um tem as suas análises e essas análises não são definitivas. Então, se você não conseguiu agora em um desses bancos, isso não impede que você continue tentando ao decorrer do tempo. É uma linha de crédito nova. Os bancos ainda não sabem como essa linha de crédito vai funcionar quanto à inadimplência. Daqui a pouco pode até diminuir essa taxa de juros se os bancos notarem que o produto permite essa redução na taxa de juros. Tudo isso com o tempo vai se ajustando. Não tem nenhuma regra que diz que a taxa inicial do banco tem que ser a taxa final. Então o banco daqui 3 meses pode decidir: olha, todo mundo está pagando, poucos bloqueios, vão reduzir a taxa de juros. Não tem um prazo para contratar esse empréstimo consignado. A própria presidente da Caixa nos falou lá na entrevista que a gente fez junto com o canal do Jefinho, que eu recomendo que vocês acompanhem também. A gente troca várias informações, passa várias... ele manda coisas que ele recebe, eu mando para ele, a gente fica trocando essas informações, trocando figurinhas sobre isso para chegar num denominador comum sobre tudo isso. Então, eu sinto muito se você fez um contrato lá no Meu Tudo, por exemplo, e recebeu um e-mail dizendo que foi cancelado. Não quer dizer que acabou o jogo para você. Você agora pode tentar nos outros bancos. Eu recomendo que você tente um por vez. Porque é difícil você tentar 5, 6 bancos. Calma, vai um por vez. Tentou no Meu Tudo, deu errado, agora vai lá no Caixa Tem, ou na agência da Caixa, ou na lotérica que tente fazer. Tentou no Caixa Tem e não deu, ou veio uma mensagem para você ir para a agência da Caixa. Tem muita gente recebendo essa mensagem aqui para procurar uma agência da Caixa. Essa mensagem significa que a Caixa identificou alguma pendência e precisa que você vá na agência para eles se explicarem e tentarem regularizar isso. Então são processos que vão acontecer gradativamente e vocês vão acompanhando conforme as coisas forem acontecendo. Quem fez o contrato lá na Caixa há mais de 48 horas e está aguardando, calma, pessoal. Segunda e terça deve ocorrer um grande movimento de desafogar essas ofertas, de a Caixa responder se pode, se não pode. E não é só uma resposta binária, que sim ou que não. Algumas pessoas a Caixa solicita que vá na agência, porque precisa regularizar alguma coisa. Outras pessoas a Caixa não libera. Outras pessoas a Caixa libera e já faz o pagamento. Então, na próxima semana, isso vai desafogar e regularizar. A gente teve a primeira semana para todos os bancos, para todos os beneficiários. Tudo que é novo para você é novo para nós da imprensa e é novo para os bancos também. Então isso vai se ajustando agora e a gente vai vendo como que o mercado vai reagindo a tudo isso. O que eu peço para você também tem muita gente mandando o link, baixa esse aplicativo aqui, que vai atualizar aquele outro aplicativo e vai liberar tudo. Gente, não tem solução milagrosa. Se você está com um contrato em algum banco, aguardando essa avaliação, o que você tem que fazer? Você tem que aguardar. Não tem solução milagrosa, não tem algo que você vai fazer simples que vai fazer o seu contrato andar mais rápido. Não, a gente está no primeiro momento. Então, se você está aguardando Caixa, está aguardando Meu Tudo, está aguardando o Banco Pan, está aguardando qualquer outro banco, aguarde você ter um parecer oficial desse banco pelos canais oficiais. A partir do momento que você tem um parecer, se ele for positivo, aguarde a verbação e o pagamento. Se ele for negativo, procure um outro banco, vai indo um por vez. Eu sei que vocês têm muita pressa nesse empréstimo consignado,
Mas tem aquele velho ditado de que a pressa é inimiga da perfeição. E ainda, nesse cenário que a gente está, muitas vezes a pressa faz com que você caia em golpes. Então é muito importante que vocês façam uma avaliação racional de tudo que está acontecendo e não deixem a ansiedade tomar conta. Eu sei que quando uma pessoa relata que já recebeu e você ainda está lá na análise, fica aquele sentimento de, será que eu fiquei para trás? Será que todo mundo vai conseguir, menos eu? Estou aguardando há meses. Mas infelizmente você vai ter que ter um pouquinho de calma agora, porque a pressa nesse momento pode fazer você perder dinheiro. Em vez de conseguir um empréstimo, você pode perder dinheiro com vários golpes que estão sendo aplicados. Então, com muita calma, você vai aguardando e vendo o resultado de tudo. Aguardo o feedback de vocês ali nos comentários de como que está a situação de vocês, porque aí eu vejo se tem mais pessoas que estão aguardando contratos, tem mais pessoas que foram canceladas, tudo isso nos ajuda a construir aqui o conhecimento e ir em busca de mais informações para vocês. Gostou desse vídeo? Deixa o like, faça inscrição, participe dos nossos grupos e entre para a nossa comunidade. Muito obrigado e até a próxima!